Capítulo 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio, sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Capítulo 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa,
tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado, o comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu a muralha, 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Cada uma das 12 portas eram feitas de uma só pérola e a avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levarão a ela a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a ela opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às 2 margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto, verão a sua face, e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: não faças isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida, e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos.